Aí, ó, finalmente começamos. Começamos mais um Premium Podcast, o podcast que a gente traz pessoas para falar um pouquinho da trajetória. E hoje com uma novidade, que é o meu co-host está aqui, o Joelson, ainda sem microfone. Dá um alô aí, Joey. Oi, pessoal. E agora a nossa convidada, Isa. Tudo bem, Isa? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Isa, eu queria saber um pouco da sua trajetória. Fala um pouquinho de você. Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite. E, bom, eu na verdade, quando eu comecei, foi muito antes de eu escolher o curso, né. Eu era eu sempre fui muito em terapia. Porque minha mãe, ela achava que tinha alguma coisa diferente comigo, então, assim, eu voltava da escola, eu nunca conseguia contar o que tinha acontecido na escola, e minha mãe achava muito estranho, porque meu irmão era 3 anos mais novo e contava tudo. E aí ela falava: "Meu, alguma coisa tem alguma coisa". Ela pedia às vezes pra eu ir adiantar alguma coisa no mercado, então ela: "Fica na fila", eu fazia tudo menos ficar na fila. E aí ela falou: "Não, alguma coisa tem, eu preciso ajudar ela, né". E aí, assim, em prova, ela sempre tinha que sentar pra estudar comigo. E quantos anos você Eu tinha? tinha uns 7, 8 anos. Aí quando eu fiz 9 anos, ela me levou numa neuropsicóloga, e aí eu fiz uma bateria de testes, e aí junto com o psiquiatra, ela me diagnosti eu fui diagnosticada com TDAH. E aí depois disso eu fui fazendo terapia a vida inteira, então fazia no começo 2 vezes na semana terapia, e junto com a terapia eu fazia que é o que a psicóloga chama de reabilitação cognitiva, então ela pegava e fazia com que eram vários exercícios para eu assim, eu tinha dificuldade em atenção, então fazia vários exercícios de atenção. Então para conseguir, deixar, vamos supor, o meu cérebro igual de quem não tem TDAH. É, porque o nome é recuperação cognitiva, é isso? Reabilitação. Reabilitação cognitiva. Entendi, é como se algo em comum estivesse ali e precisasse ser normalizado. Pra falar mesmo, assim, é tipo uma fisioterapia, sabe, quando você quebra o dedo, você precisa voltar a movimentar, então você vai até que volta ao normal, é como se fosse uma fisioterapia no cérebro. Tá, porque o que você está dizendo você tinha 7 anos e você foi diagnosticada. A gente sabe que hoje está super na moda, assim, não sei se é moda o nome correto, mas assim, tudo é TDAH e as pessoas elas têm mais noção sei lá, dos 4, 5 anos para cá, tá bem disseminado e todo mundo tem conhecimento do que é o TDAH, mas eu imagino que quando você tinha 7 anos não, né? Não era muito falado, não era muito conhecido, e aí tanto que mais pra frente eu continuando fazendo terapia, e com muita dificuldades na área escolar, então eu Mas os tinha. professores tinham noção do que era o Então, TDAH? eles não tinham muito, eles meio que aceitavam, mas eles achavam meio banal, assim, sabe. Então eu lembro que eu tinha um menino na minha sala, ele era muito estranho, e eu falava: "Meu, tem alguma coisa nele, não é normal", e do nada ele levantava e começava a andar em círculo, eu falava: "Não é normal, Mas isso era coitado". do TDAH também, não? Não, ele era TEA, ele era Ah, do espectro autismo, mas entendi. naquela época não se falava, hoje em dia a criança tá brincando, empilha carrinho, já é TEA, não, é TEA. Então, assim, qualquer coisa que a criança faz, ela tem uma rotina, e aí ela gosta de seguir a rotina, não, essa criança é TEA. Então Entendi, hoje em dia, assim, tudo é TEA. entendi. É, eu acho bem legal a gente falar um pouco desse assunto, porque eu não falei, né, mas a Isa, ela é a terapeuta da minha filha, né, e aí eu sou super curioso, porque hoje a gente diagnosticou cedo, acho que por conta dessa disseminação da informação, diagnosticou cedo que ela precisa fazer terapia. Ela não está diagnosticada ainda com o TDAH, porque eu acho que é cedo É ainda, muito né, cedo, ela é muito é muito nova. cedo. E a gente vai mudando muito, né, então mesmo quem é diagnosticado com TDAH, daí que nem eu fiz umas 4 vezes o teste pra ver, e aí você vai fazendo, você vai comparando, você vai melhorando, de tanta terapia que eu fiz, né. É, então, é isso que eu queria entender. A sua trajetória até você escolher a psicologia, você já sabendo que você tinha o TDAH e fazendo tratamento, fez muita diferença para você? Ah, fez. Fez porque que nem tinha coisas que quando eu cheguei na faculdade, aí eu já sabia lidar com o TDAH, mas até o ensino médio fazia muita diferença, porque assim, eu estudava, estudava, estudava,
eu perdia um monte de festa, um monte de coisa, final de semana e Você tinha que feriado. estudar mais. Eu tinha que estudar mais que os outros, e aí chegava a nota, o professor olhava pra minha cara e falou assim: "Você podia ter estudado mais". Eu: "Caramba, como eu podia ter estudado mais do que eu estudei? Ele não tem noção do quanto eu estudei". E eu Entendi. ficava muito frustrada, né, porque era muito triste, assim, seus amigos tudo tirava nota e eu olhava minha nota 2. Tá, e com o tempo você conseguiu E contornar. aí foi, com o tempo eu consegui contornar, na faculdade não peguei uma DP, assim, eu tirava notas ótimas na faculdade. Então eu acho que, assim, você vai tendo maturidade, você vai tendo autonomia, vai conseguindo lidar com as suas próprias questões, vai tendo mais conhecimento de si, e também foi muito tempo de terapia. Mas aí voltando, eu por essa questão, eu sempre fui muito observadora, então eu estava ali assistindo a aula, eu estava quieta, mas minha cabeça não estava no professor, então o professor estava dando aula, eu estava quietinha, então ele olhava para Olha, mim olha que eu acho que eu tenho um pouco de TDAH também, então é. então o professor olhava pra mim, ele falou: "Essa daí tá entendendo tudo". E eu estava ali quieta, porque eu não sou tão hiperativa, eu estava ali quieta, mas minha cabeça estava viajando, assim, longe. E aí e às vezes eu ficava olhando, então assim, eu ia no shopping, eu ficava observando o movimento das pessoas, e aí eu precisava escolher, porque a gente é muito novo, eu acho que a gente é muito novo pra escolher uma profissão, porque a gente vai seguir para o resto da vida, Tá, né. você tá falando de teste vocacional. É, e Tá. aí eu falei: "Bom, eu preciso", que daí todo mundo começa: "Não, vai chegar a fase de se inscrever em vestibular, né, você vai prestar pra quê? Você vai prestar o quê?" Não sei". Tipo, É, eu também nunca soube, viu. não sei". Aí eu fui para o teste vocacional, aí eu fiz o teste vocacional, e aí também com psicólogo, e aí eu acho que eu fui tanto nesse universo do psicólogo, né, que eu falei: "Ah, eu acho que faz sentido eu fazer terapia, fazer psicologia". Era a sua primeira opção? Não, a minha Teve outra algum opção qualquer? foi porque eu também gostava muito de criança, então eu pensei em fazer pedagogia, Ah, tá. pensei em fazer terapia ocupacional, você vai pensando em outras coisas que você precisa ter outras opções, né. Tá. Mas a psicologia sempre foi a primeira, assim, e aí eu falei: "Eu acho que faz sentido eu fazer, eu gosto, eu sou curiosa, eu sou observadora, E então você já conhece um pouco dessa desse questão mundo", olha, e aí eu fui e passei em psicologia. tá, O teste vocacional deu que era para eu ir para a área de de humanas. humanas. Ele ajudou, ele clareou as minhas ideias, a gente vai atrás no teste vocacional, você vai atrás de pessoas formadas. Eu assisti algumas aulas de psicologia, algumas aulas de pedagogia, e eu vi que pedagogia não era para mim. Não era? Não, Ah, não tá, era. tá. E aí eu fui mais pro lado da psicologia, aí na faculdade, assim, eu entrei e aí foi legal até que hoje em dia tem muitas políticas aí para inclusão, né, então, que nem o Enem, o vestibular, ele como quem tem déficit de atenção, ele às vezes viaja, né, então eles dão É, eu dou esse uma viajada de vez em quando, às vezes eu tô lendo um livro e aí às vezes eu me perco no livro, aí eu até dou uma, 2 chances, mas assim, se eu não pego, assim, se não não me vai pega, mais. eu não vou mais, e eu não sei se tem a ver, porque você tá falando de ser observadora, né. Eu, no meu caso, eu sempre fui muito hiperativo, assim, não fiz testes e nada, mas acho que é importante dizer, por exemplo, nem todo mundo que tem características da trajetória que você tá contando, né. Não. É É totalmente diferente. totalmente diferente, uma Tá, pessoa é diferente da outra, não tem tá. como. É importante dizer, porque às vezes a pessoa ela vai se identificar com você, vai falar: "Ah, eu tenho". Às vezes ela Mas vai às vai vezes ouvir sua história e falar: "Ah, então eu não tenho", e não é bem assim, né. não, porque assim, eu não era nada hiperativa, aí você pega uma criança super hiperativa que também pode ser que ela tenha Tá. TDAH, né. E aí eu fui na faculdade, tinha mais tempo de prova, o Enem também tinha mais tempo de prova. Quem tem TDAH às vezes precisa que alguém leia, porque ele escutando é melhor, então tem essa questão de ler na prova, E aí na hora de se inscrever precisa precisa do laudo, é. tá, precisa do laudo, tá. E aí você vai, você se inscreve, você põe que você precisa de necessidades especiais, e aí você coloca lá, que daí tem gente também que tem baixa visão, precisa da prova maior, enfim. Pra essa questão do TDAH, quem que dá esse laudo? Então, para você ser diagnosticado, né, você precisa geralmente você percebe no seu filho que tem alguma coisa diferente, principalmente Tá. quando você tem irmão, você fala: "É muito Ah, é. diferente do Aí você outro, né". compara um irmão com o outro, tá. Dizem que assim: "Não, a gente não compara", mas não tem como não comparar, né, que você fala: "Ele faz isso e o outro não faz", tem alguma coisa tem, né. E aí você geralmente primeiro vai num psiquiatra, né, para conversar,
E aí o psiquiatra não fecha logo de cara Precisa fazer exames, testes. então assim, geralmente, assim, quando é muito na cara, assim, Exacerbada. exacerbado, Eu procuro não usar esses trava-línguas no podcast, porque às vezes eu me não enrolo, tem mas como. eu falei e saiu. Vamos lá. Então, assim, geralmente quando é muito nítido, eles na primeira consulta tem um paciente que ele é TOD, e a mãe dele falou assim: "Não, o diagnóstico dele tá errado", porque ela diagnosticou Fala pro pessoal que tá vendo o que que é TOD. é transtorno opositor desafiador. Tá. Então eu tenho um paciente que tem transtorno opositor desafiador. Que é aquele que é do contra, né? Então assim, você geralmente você fala assim: "Ah, você quer fazer isso ou aquilo?". Nenhum dos 2, né, ele quer o que ele quer. Então, A partir de qual idade dá pra diagnosticar um TOD? a partir de uns 5 anos você já começa a Tá. perceber. Mas assim, tem que ser, mas é muito, assim, não é aquela posição de criança que não quer fazer aquilo, não quer tomar banho, sabe. É É uma diferente. posição muito, muito. E é muito desafiador, porque ele fica te desafiando o dia inteiro. E aí a mãe veio pra mim, porque ela foi na neuropediatra, e a neuropediatra pegou e falou: "Não, ele tem TOD, e agora você precisa fazer um tratamento com uma psicóloga". E aí a neuro me indicou. E aí ela chegou pra mim e falou: "Não, mas tá errado". Ah, ela não aceitou, mas chegou em você, não Chegou em aceitou. mim e falou Tá, assim: "Ó, tá errado, tá, a doutora indicou você, mas eu acho que é impossível ela ter diagnosticado meu filho em uma consulta". tá. Mas aí, assim, você vê que era muitas questões ali que fechava para diagnóstico. E aí já teve outros casos que chegou e falou: "Ó, é, pode ser que tenha, mas não conseguiu fechar diagnóstico". Entendi. Então a gente vai analisando, vai tratando o que a gente consegue, e aí depois de um tempo, se a gente achar necessário, indica para uma neuropsicóloga. E aí vai de acordo com o desenvolvimento da criança nas terapias ou tem um período, assim, padrão, Vai digamos assim: "Ah, muito tem que fazer uma terapia durante pelo menos 6 meses, um Não, esse ano"? negócio de tempo eu acho que é muito relativo, porque, assim, tem criança que evolui muito rápido, tem Tá. criança que demora pra evoluir, então, assim, depende muito essa questão do tempo é muito Vai de criança para vai de criança, de acordo com o desenvolvimento de da acordo com o criança. desenvolvimento da criança. Tá. E aí, a gente vê se realmente julga necessário, a gente encaminha para uma neuropsicóloga, aí a neuropsicóloga faz uma bateria de testes, então são vários testes, é como se fosse ela tirasse um raio-x do seu cérebro atual. É uma provinha que você vai várias vezes fazer. Então ela meio que tira como é que tá o funcionamento do seu cérebro, como que estão suas funções executivas, como é que tá a sua atenção, e a gente tem vários tipos de atenção, então como tá a sua atenção dividida, sua atenção seletiva, como é que tá suas habilidades, ixi, me fugiu o nome agora, as suas habilidades sociais. Então como é que estão suas habilidades sociais, como é que tá se comunicando com os outros, sabe? Como é que tá sua flexibilidade, então aceita o não, sabe? Tá, Então ela vai e tudo através de testes, tá. e aí ela entrega esse relatório, e aí geralmente ou volta para uma psiquiatra ou para uma neuropediatra, e aí a neuropediatra ou o psiquiatra que fecha o diagnóstico, Tá. sempre É, é um médico que tem que fechar. esse teste, por exemplo, você falou que a neuro, no caso do primeiro paciente que você citou, ela diagnosticou, porque assim, era muito Era forte, muito forte. muito forte. Eh, mas assim, por exemplo, para um TDAH, são os mesmos tipos de teste que são feitos? Não, Não, são testes são diferentes. E daí diferentes. para o TDAH a gente precisa analisar ali a sua atenção, a sua hiperatividade, então são outros testes. Tem muitas baterias de teste, né, então depende muito. Para criança que é dentro do espectro autismo também são outros testes. Então, mas geralmente o pai ele ali sempre tem ali um feeling, sabe, é o que eu E falo. você falou, por exemplo, você falou de irmãos, né? De um irmão para o outro, um pode ter, o outro não. Mas nessa questão, é genético não? É genético, É é genético? genético, então que nem o meu pai ele tem muito. Assim, meu pai ele tem Que pode muito. vir ou não pode não vir. Pode ter 3 É. filhos e ninguém ter. Pode. Como É entendi. muito, assim, Tá, variável, né. tá, entendi. Mas
dentro Ô, do Isa, eu vou pedir só pra você não falar, é ai, que eu tô ouvindo aqui. você tá ouvindo? Desculpa. Mas dentro do espectro não, que eu estava falando que os pais eles sentem, eles têm aquele feeling, sabe aquele feeling de mãe, de pai? Tipo, eu tô sentindo que tem É, alguma tem coisa. tem alguns que tem, mas tem outro caso que é o que você falou, né, o transtorno opositor aí no caso foi da mãe que ela falou que tem, mas eu acho que não tem, né. Tem essa É, questão mas que dificulta pra então, você, mas né. ao mesmo tempo que a mãe é difícil pra mãe aceitar. Então eu acho que a mãe ela estava ali numa fase de luto, porque ela via que tinha, mas pra ela era muito difícil. Entendi. Mas é que eu acho que nesse caso aí dificulta, porque, por O exemplo, eu vou tratamento dificulta, é, porque ela porque não aceita, ela faltava direto, e aí uma semana ela ia, aí o menino ficava bem. Aí na semana seguinte ela faltava. aí ele piorava. Aí ele piorava, aí chegava sexta-feira ela mandava mensagem: "Oi, tudo bem? Você não vai acreditar". Daí eu: "Oi, tudo, e você?". Ela: "Não, tá terrível, ele mordeu todo mundo na escola, É, ele". porque, assim, eu acho que é interessante falar, assim, tem a época da mordida, né, Ah, tem a época da tem. mordida, mas, desculpa interromper, é que eu veio direto na minha mente, é que tem a época que eu falei: "Meu, por que você tá mordendo as crianças?". Mas já Não, passou, já passou. já passou? Já, graças a Deus. E aí ela ligou, falou que tinha piorado, e aí eu falei: "Ó", daí eu conversei com ela, falei: "Ah, é importante a gente ter uma continuidade, é importante ser semanal, é importante que você venha", e aí aos pouquinhos ela foi aceitando. Hoje em dia ele já tá indo de 15 em 15 dias para Ah, você continua eu ainda. Ah, continuo, tá legal. então ele melhorou muito, ele já não tá mais opositor, ele já tá aceitando, mas é uma coisa que era engraçado que ela fazia, ela pegava 2 blusas e ela falava assim: "Ó, a gente vai sair pra tal lugar, qual roupa que você quer?". E aí a roupa que ela queria que o filho colocasse, ela falava assim: "Essa aqui eu não quero, viu, se eu fosse você eu não escolhia essa não, escolhia essa". Aí pra ele ser Ah, opositor, ele escolhia a que ela caramba, que queria. É. loucura. Mas, essa questão do transtorno opositor, se não for tratado quando criança, o que que acontece na vida adulta? Você Ah. consegue Na vida adulta, é criança quem vai sofrer é a criança, né, que na verdade quando vai crescer é que nem hoje a gente tá cuidando da criança, né, então a criança que vai na terapia é nossa é o adulto do futuro, né. certo. Então se a gente não cuida até de emoções básicas, não só do TOD, né, então até de emoções básicas, de lidar com a raiva, quem vai sofrer é o adulto lá na frente, que ele não vai conseguir lidar bem e ele vai acabar sofrendo, ele vai ser um adulto que vai passar raiva e não vai conseguir lidar com a raiva, então vai ser aquele adulto explosivo demais, então Ou vai reprimir isso, vai vai causar sei reprimir, lá, algum outro vai, problema, uma então depressão, uma alguma coisa. depressão, é. Entendi. Então assim, É, falam que tudo que a gente é hoje, né, digamos nós adultos, a gente é baseado na nossa infância, né. é o que eu falo, né, a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida, que a Tá. gente enfim, a gente tudo que a gente trabalha é legal que a gente vê. Eu trabalhei muito tempo em escola também, então a gente vê educação infantil lá da criança, ela aprendendo a recortar, ela aprendendo a ligar pontos, você fala: isso daqui ela vai usar para dirigir", entendeu. Então assim, muitas coisas de quando ela era criança, a gente vai repercutir quando nós formos adultos, né. Entendi. Assim, pegando o gancho também, você acha que, porque você foi diagnosticado com TDAH numa época que, assim, não era comum, né. Não. O que fez muita diferença pra você. Fez, porque aí eu comecei a entender que, não é que eu era burra, não é que eu não era capaz de tirar notas boas, é porque eu tinha uma questão ali comigo, e aí com tanta terapia, com várias coisas, né, eu consegui ali meio que falar, meio que Balancear, né. balancear, Uhum. e aí eu consegui chegar na faculdade meio que sabe, ninguém falava. Tá. Assim, pelo pouco que eu conheço de você, você é bem resolvida, né, porque Sou. talvez para uma outra pessoa desenvolva Não, um isso complexo de daí não, inferioridade, alguma coisa que mas eu acho que que piora na vida, né. mas
mas eu acho que tem muita relação com a personalidade também da pessoa. Personalidade. Tem gente que ela é mais retraída, então esse diagnóstico ela já usa como, apoio pra tudo. Então: "Ah, não consegui fazer isso. Ah, mas eu tenho TDAH. Não, isso daí eu nem vou conseguir, porque eu tenho TDAH", entendeu? E aí já chega, assim, já se sente mais inferior. Hoje em dia, assim, na É rua uma desculpa, né, uma uma desculpa. desculpa. Mas hoje em dia, na rua ou conversando com qualquer um, ninguém fala que eu tenho TDAH. Não, eu jamais falaria, na verdade, assim, eu te chamei para conversar, porque a gente sempre conversou um pouquinho antes das terapias e tal, e assim, os assuntos iam em um curto espaço, né, que é É. uma janelinha de tempo, a hora que eu tô entrando, a hora que eu tô saindo. E sempre eu falei: "Meu, eu preciso chamar ela pra conversar", porque conversa bem, né, fala bem, a gente desenvolve. Eu acho super legal, super interessante, porque, meu, eu jamais imaginaria, jamais imaginaria. É, e aí eu acho que foi muito isso que me levou também a cursar psicologia pra entender. E aí quando eu entendi, eu falei: "Nossa, era isso que eu passei a vida inteira, olha isso aqui, o meu funcionamento do cérebro é diferente, é isso". E aí eu comecei a procurar estágio, que eu queria trabalhar, que tá na faculdade, você quer trabalhar, né. Aí eu arrumei um estágio em escola, aí eu fui pra escola, foi aí que eu juntei o que eu queria, que eu tinha vontade de Que da era meio pedagogia. pedagogia, É, e aí por isso que você escolheu trabalhar com criança. e Tá. aí junto com a pedagogia, que eu estava na escola o tempo inteiro com criança, juntando a psicologia, então eu olhava ali no pátio, eu achava muito bonitinha cada criança brincando de uma coisa, meu, cada criança tem um mundo de imaginação na cabecinha delas, né. E aí foi quando a gente começou a fazer os estágios obrigatórios e a gente começou os atendimentos. E aí vinha criança, as professoras já sabiam que eu trabalhava com criança: "Ah, a criança vai pra Isabela, a criança Quando vai". você faz psicologia, você precisa escolher a parte infantil em algum momento do curso ou Não, o que acontece, você escolhe as áreas que você vai. Então, no último ano da faculdade, você escolhe se você quer fazer psicologia jurídica, psicologia social, psicologia organizacional, que é do RH de empresa, caramba, psicologia clínica, psicologia forense, psicologia educacional. E eu escolhi a psicologia clínica, porque eu queria atuar na clínica. tá. E aí daí as professoras já sabiam que eu trabalhava com criança, então você precisa também ter tato para trabalhar com criança, você precisa ali ter um mundo de É, imaginação. precisa gostar, né. Precisa, você precisa estar disponível, sentar no chão, entrar no mundo delas, né, então você precisa imaginar junto com elas, né, É, criar. porque o simples é assim, você pega uma criança que é aberta e tal, é super fácil de lidar, mas assim, não é sempre o caso, né, tem que precisar gostar Não, muito, senão não precisa, consegue. é. E aí elas sabiam que eu já tinha ali um feeling para lidar com criança, e é muito mais fácil você atender adulto, porque o adulto vai, ele chega, ele senta e ele fala: "Aconteceu isso, 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 eu não tô sabendo lidar com isso, isso, isso". A criança não. A criança, ela precisa de muitas intervenções, então precisa que os pais me contem o que está acontecendo, e eu preciso sentir na sessão, então através do brincar dela, eu preciso ver se ela tá com um brincar com raiva em determinado assunto, então a gente pega um brinquedo, vai, a gente tá jogando um jogo, um dominó das frutas, mas dentro desse dominó das frutas que a gente tá jogando, eu tô conversando com ela sobre várias coisas que ela nem tá percebendo, então: "Ah, não, mas você gosta dessa fruta? Quem da sua família gosta dessa fruta?" E aí vai a conversa que a criança vai se destrinchando, né. Mas ao mesmo é complicado atender criança, porque, tem esse lado, né, que você É, e mesmo que precisa. você tenha o curso, você vai desenvolvendo no dia a dia, porque não é Vai. fácil você chegar, eu imagino, você chegar você não aprende isso na faculdade, quem chega na criança no fundo ali é você com Não, as na hora ali. E na faculdade, assim, você sai meio cru, né, que aí foi o que aconteceu, eu saí da faculdade, eu tinha feito estágio com algumas crianças, só que na época que eu me formei era pandemia, então o estágio que eu fiz, a gente vai aprender a atender, né, porque a gente aprende teoria, 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 a gente vai aprender a atender, aí na hora que for aprender a atender, pum, online. Eu falei: "Como é que eu vou atender uma criança nossa, online, né?". E nossa, eu não aí sabia que nossa, na na pandemia. pandemia, aí eu falei: "Eu colei grau no YouTube". Nossa senhora. Aí eu falei: "Como é que eu vou atender uma criança online?". E é um monte de criança, porque sabiam que eu trabalhava na escola, um monte de criança chegando, aí eu fui inventar lá jogos online pra tudo prender a Nossa. criança. É. Aí eu saí, eu me formei, e aí eu falei daí o começo é difícil, né, porque, até você
ter ali paciente é difícil, então eu continuei na escola e à tarde eu trabalhava num plano de saúde. E trabalhar com clínica em plano de saúde também não é fácil. E aí, como eu atendia criança, todo mundo lá do plano não aten ninguém atendia criança, todas as crianças vieram para mim. Aí eu me irritei lá do plano de saúde, falei: "Vou sair". Aí eu saí, essa história é boa. Eu saí e aí algumas quiseram continuar Continuar. comigo e Ai, eu que falei: "Eu não legal. tenho onde atender, o que que eu vou fazer?". Aí eu falei: "Mãe, eu preciso de uma sala, eu tenho 3 crianças que querem ir comigo". Nossa, e a sala é perfeita, eu Não, calma, adoro essa sala. Não é não essa? é essa. Ah, tá bom. E aí eu falei: "Eu preciso de uma sala". Só que assim, o que eles estavam dispostos a pagar era muito pouco, que não dava pra Porque era eu da questão do convênio e tal. não dava. Aí eu falei daí a gente mora num prédio, agora os vizinhos vão ficar sabendo da realidade. A gente mora num prédio que tinha uma sala lá que estava vazia, que era onde o zelador morava. Falei: "Vamos botar um sofá aqui, uns brinquedos aqui, vou começar a atender no prédio". E aí eu comecei a atender no prédio, os vizinhos meu pai é síndico, É. e aí ele falou que Qualquer estava coisa a gente corta, hein. Como que é o nome do seu pai? o Mário. Ô, seu Mário, qualquer coisa a gente corta aí, só mando pra você esse corte aqui, vai que dá problema aí no condomínio. É um prédio de 15 andares, né, Aham. então estava vazio, então a gente meio que pegou e aí tinha uma pessoa que estava doando um sofá na época, então eu coloquei o sofá Ah, lá. foi, aham. A gente tinha um tapete, colocamos o tapete lá e eu atendia, assim, 2 vezes na semana, era só 3 pacientes, eu atendia Que lá, eram essas do convênio. que eram essas do convênio, Ah, assim, tá. me pagavam R$ 40, então não era vantajoso eu alugar uma sala. E aí eu comecei a ficar lá e ficava na escola de manhã. E aí chegou uma hora que veio um monte começou um indicar para o outro, daí a minha mãe já ficou brava, ela falou assim: "Não, não tá dando certo. Isso aqui vai começar a chamar atenção, não é certo, não, não, não. Vamos procurar uma sala", e aí foi que a gente começou a procurar a sala, e aí a gente montou a sala que eu tô hoje em dia. Que eu conheço. É a que Ah, você conhece, é. tá. É bem lúdica, bem É, legal. aí como a gente estava montando do zero, obviamente meus pais me ajudaram financeiramente, né, então mas eu já paguei essa dívida pra eles, já Olha lá, seu Mário, tá pago, hein. tá pago, já, isso daí eles me ajudaram, mas eu já paguei. E aí eu comecei a atender lá, mas a grande virada do meu consultório, que foi que daí eu decidi sair da escola, foi quando eu comecei a fazer tráfego pago no Google. Ah, legal. Ah, eu não En eu lembro que você comentou que fazia, mas eu não sabia que tinha tido então esse peso aí pra você. Foi. Então eu estava na escola de manhã e à tarde eu estava no consultório. Mas o consultório, assim, eu tinha um fluxo, mas eu não tinha, assim, de um paciente atrás do outro. E aí foi quando eu fiz o tráfego pago, assim, meu faturamento aumentou, sei lá, uns R$ 4.000, assim, em um mês. No primeiro mês, eu investia, tipo, R$ 30, eu acho que era eu investia R$ 30 Nossa, por maravilhoso. dia. É, então, deve ser uma área carente, digamos assim, porque a gente trabalha, né, na agência, eu e o Joey, hello Joey, a gente trabalha e, assim, tem área, por exemplo, se você vai quando eu fui fazer o curso do Google, a gente Aham. tinha algumas áreas que eles usavam como, exemplo, por exemplo, desentupidora. É uma área que é super cara, porque a hora que você pesquisa, você tá com problema naquela hora, né. Então, assim, tipo, quem tá lá tá pagando uma fortuna nas palavras-chaves e tudo mais, porque, meu, o cara tem várias áreas que são assim. E Aham. quando dá certo com um valor baixo, assim, no seu caso, é porque a demanda supera, né, a quantidade de pessoas que estão ofertando o produto. Uhum. Então, nesse caso, meu, o tráfego pago é ótimo para você, velho. Foi a virada de chave do meu consultório. Tá. Daí na verdade eu nem entendo muito dessas coisas, mas eu sei que eu investia R$ 30, então no primeiro mês eu nem lembro, eu acho que eu gastei tipo R$ 1.000. Foi basicamente isso, no primeiro mês eu gastei R$ 1.000, e aí logo no final do mês eu E hoje recuperei. hoje você tá com a agenda cheia? Hoje eu tô com a agenda cheia, não Ah, tem que legal. condição de fazer tráfego, não Ah, pego então mais. muito obrigado por estar aqui, hein, olha. Imagina.
As crianças estão de férias. Ah, verdade, As crianças verdade. estão de A gente férias. voltou há pouco tempo também. É, então tá mais tranquilo. Mas eu não tenho mais horário, assim, então Tá. eu não tô minha agenda tá fechada, eu não pego mais paciente. E a E assim, acaba agora sendo indicação, né, aí se eu não indicação. me engano é que a Amanda que fez, mas eu acho que alguém indicou você Foi para as a isso. foi a psiquiatra que vocês foram. Ah, tá. É a que indicou, porque É, hoje em dia é tudo hoje em dia é indicação. indicação. A maioria das coisas que a gente faz como agência, né, a gente está no Frame Podcast, mas a gente tem a Diferente Mídia, né, que é a nossa agência, e a maioria dos nossos clientes é por indicação. É super, raro vir Do alguém. Google. A gente até fez, a gente tem alguns clientes que são provenientes do Google, mas, a gente não faz naturalmente, porque vira e mexe algum outro cliente que já está com a gente há algum tempo, Indica. acaba indicando, acaba Mas você indicando. sabe que hoje em dia ainda chega muito do Google, que é mas eu não É, pago mais. você tá mais no No orgânico. orgânico, Ah, é. que legal. Mas chega e eu sempre acabo indicando, porque Isso significa que seu site está bem montado, hein. Não é, tô fazendo jabá pra mim, porque não fui eu que fiz, tá, mas enfim, mas tá bem montado, senão não não funcionaria. Não, funcionaria? não. É, então, e aí mas chega bastante ainda. Agora no começo do ano eu até me surpreendi, porque veio muita mensagem até ontem. Só ontem vieram 3 procuras. Tá. Então, assim, eu acho que as crianças estão precisando. Mas Não, é um nicho também. eu vi uns memes no Instagram, ultimamente, que mostra e fala assim: "Meu, a criançada tá aqui, já comeu todos os Danone, o sorvete e tal, eu não sei mais o que eu faço, eu vou ligar pra escola pra ver quando que volta", porque agora, meu, tá todo mundo desesperado pra voltar às aulas, né, porque a criançada tá com a energia toda e, assim, você precisa ficar arranjando, vamos ali, vamos aqui, vamos fazer, porque ficar Sim. dentro de casa o dia inteiro com a E criançada tela não dá. também não dá, né. Eu e a Amanda, a gente conseguiu, Tirar a tela. tirar a tela, mas aí a gente vai em alguma festa infantil, alguma coisa que a criança tá, aí não tem jeito. Você vê que daqui a pouco estão brincando e do nada você vê que Sempre eles tem se uma no celular, aí né. eles se juntam e aí tá usando e tal, você fala: "Ah, não tem o que fazer", mas Não, assim, a gente não oferece, esporadicamente a gente não não tem o que oferece. fazer, esporadicamente acontece, mas eu não acho que a tela seja a solução de todos os problemas que muitas mães falam: "Ai, mas eu não tenho o que fazer". Tudo bem, mas não precisa pôr no YouTube, existem É. vários outros canais que ofertam para a criança ficar quietinha, já que você precisa fazer uma comida, então existem vários outros canais que não precisa ser YouTube, esses shorts da vida, sabe. TV Cultura, o que é muito É, bom. eu acho que é bem legal essa questão por exemplo, a gente usa bastante a TV Cultura e é legal porque a Ah, vocês gente usam? a gente usa demais, porque, por exemplo, antes de ir para a escola, a Valentina ela vai tomar o leite dela, ela vai fazer as coisas e a gente se baseia pela programação, então o desenho é o da programação. Uhum. Porque se eu entro num stream lá e coloco lá um desenho, tipo, ele vai passar no horário que pôs, vai entrar um atrás do outro. Não, ali entra comercial, fala: "Ó filha, a hora que der o comercial vamos escovar o dente, a hora depois de desenho tal, desliga". É, e acaba no YouTube, assim: "Ó, a hora que acabar o desenho a gente vai fazer tal coisa". E aí a criança vai passando, você se perde: "Ah, O não, não dedinho. acabou o desenho, O não". dedinho tá. Graças a Deus no celular, elas ainda não têm. A mais muito pequena não tem, assim, ela não tem contato nenhum. Até da tela da TV quando põe, ela não presta nada de atenção. Nada. É porque não foi Eu ofertado, acho que né. ainda não, né, mas a Valentina ainda gosta, mas também ela tem uma hora que ela desencana também, mas é só o da TV. É, mas Celular não, pelo menos vamos ver até quando eu consigo, né. é, mas é Porque, meu, tem bom. crianças da sala da Valentina que já ganharam o celular e não tem o que fazer. Fala: "Papai", porque antes falava: "Não, é coisa de adulto". "Ah, mas tal criança tem". Eu falei: "Tá, mas então você não vai ter". Aí a gente já entra numa vamos, não vai ter, vai fazer o quê? Porque daí começa a virar uma coisa muito mais social, né, ter celular. Então, assim, quando ela crescer e tiver uns 10 anos, se ela não tiver o celular, ela vai ser excluída, né, das Você diria amigas. que qual que idade que a criança pode ter um celular? Na verdade, Idade nenhuma. Que não atrapalha poder, o né, poder é uma palavra muito forte, né, mas que não atrapalha, eu acredito que, assim, a gente também tem que perceber ali o social das amigas, se todas têm, ela tá com 8 anos, todas têm, ela vai ser a única que não vai ter, ela vai ser meio que excluída das amigas, tá. então a gente também tem que tomar cuidado com o social dela, sabe. Mas o Então desenvolvimento do cérebro, digamos assim, a gente, por exemplo,
limitar até, vai, 5 anos de idade, a gente sabe que a gente não tá causando nenhum Não, problema. mas é Com bom 5 anos evitar, é. é bom evitar. Você pode dar, mas você dá com Não, respaldo, não entendeu? deixar, falar: "Não, toma aqui que eu preciso fazer minhas coisas", não dá, né. Não dá. Mas eu entendo que às vezes, assim, acontecem episódios que você precisa fazer alguma coisa e você precisa da tela. Tá. Vamos ser realista, né. Não, Às sim. vezes não Não, tem eu como, né. tentei, né. Tela zero não É. dá hoje em dia também. Eu tentei, por exemplo, a gente levou uma vez lá no Parque da Mônica, Uhum. e na volta, como o caminho era longo e tudo mais, a gente colocou, falei: "Ah", eu levei um tablet e falei: "Ah, vai assistindo o desenho aí", porque eu tô na zona leste, o Parque da Mônica é do outro lado, né, só que ela não consegue, ela enjoa no carro. Então, assim, eu falei: "Nem assim". E no avião a mesma coisa, uma vez eu levei, porque o avião era longo, eu falei: "Meu, elas vão começar a causar aqui, o pessoal vai", mas não consegue, Não elas ficam consegue. enjoadas, então Mas assim, até mas é porque ela não foi acostumada também. então eu falei: "É, perfeito, então não usa". É, mas Fala aí, Joey. Mas aí, pode interromper, manda aí, manda agora. Ó, o Joey quer fazer uma pergunta pra nós, interrompeu aqui, ó. Trabalho com muita criança, né? Atende elas, eu queria entender e saber se a criança ela consegue explicar o que ela tá sentindo, se ela tem dificuldade, se você, a partir do momento que você pergunta, ela consegue, porque a criança é meio lúdica e às vezes ela não entende ou tem desconhecimento de algumas palavras. Se você encontra atividades ou algum tipo de caminho para entender o que ela tá sentindo ou o que ela tá tentando expressar e não consegue. tá, Aí vocês tá bom. Não, eu acho que saiu o áudio dele, se você quiser responder tá ótimo. Saiu, será? Saiu, saiu. Na verdade Não, mas você não foi sucinto na pergunta, você escreveu um texto aí. Não, na verdade, quando a gente começa um atendimento psicológico com a criança, né, a gente busca entender o que está se passando no momento de vida dela atual. Depende muito da idade. Criança até 8 anos não consegue identificar as emoções, então eu sempre me apresento para ela: "Se você assistiu Divertidamente, eu sou a médica da que cuida das suas emoções", para ser um pouco mais lúdico. Então ela vai se baseando, ela conhece as emoções, mas muitas vezes elas não conseguem identificar que o que elas estão sentindo naquele momento é a raiva, então elas estão muito estressadas, mas elas sabem que está acontecendo alguma coisa, mas elas não conseguem ter noção de que é a raiva ou que elas estão bravas, porque a raiva e estar brava é muito parecido, né. E essa, assim, essa diferenciação que a criança passa a conseguir fazer a partir dos 8, você falou dos 8 anos que ela consegue? Mas assim, criança que vai pra terapia desde cedo, a gente vai nomeando as emoções, os pais vão ajudando em casa: "Ah, nossa, acho que você tá muito feliz, acho que você tá com raiva, por que que será que você tá com raiva?". Então assim, já com 5, 6 anos já consegue É, identificar. às vezes nem a gente, né, às vezes a gente tá meio: "Ah, que não sei o quê". "Eu não sei o que que eu tô É, sentindo". eu tô meio puto, mas não sei o que que é. E dentro desse assunto ainda, tem alguma emoção que é difícil dos pais acolherem? Tipo, ele não enxerga aquilo como: "Ah, isso é só birra dele". Ah, Existe muito. Ou depende do pai também. Depende do pai. Tem pai que não enxerga não. Tem pai que acha que tudo é birra da criança. E aí que nem enfim, é complicado, mas, os pais eles conseguem perceber e eles conseguem ajudar. É, hoje, assim, tô mais consciente que a Valentina tá fazendo a terapia, a gente tem aquele livrinho das emoções que vira e mexe eu leio pra ela e tal, e É ela fala importante sempre é reforçar. muito bom aquele livrinho, e aí ela fala: "Ah, hoje eu tô verdinha", né. E acho que no Divertidamente o verdinho é o nojo, né, Nojo. mas no livrinho ele É a é felicidade, a não é? calma, A calma, é a calma. calma, é. Mas, eu consigo identificar algumas coisas que antes eu não percebia. Por exemplo, a gente viajou agora nas férias e a gente percebe que, meu, a gente vai pra praia, daqui a pouco pra piscina e tal, que não sei o quê, e elas estão extremamente felizes, brincando, mas Ansiosas, elas estão né. cansadas, tem uma hora que estão com sono. Então, assim, com fome, com sono, fica tudo misturado. Eu Então, mesmo que elas não queiram dormir, fala: "Meu, vamos lá, vamos dormir", porque elas estão extremamente irritadas, qualquer coisa irrita. Então a gente já percebe que, por mais que ela, vai, o sentimento dela naquele momento que ela quer eu brincar eternamente, mas se eu não botar ela pra dormir, não vai dar não vai certo, dar certo. porque qualquer coisinha, assim, estão brincando, mas assim, já estão Mas brigando. você consegue, os pais conseguem perceber a rotina, às vezes, que
tem criança que bateria social ali acaba, e aí não tem mais o que fazer, então o pai consegue tirar ela do foco, ó, vai, brinca um pouco sozinha, porque tem criança que gosta de brincar sozinha também. Porque eu falo, É. às vezes a gente quer ter um momento sozinha, por que que a criança precisa ficar o tempo inteiro com alguém? Não, eu aprendi a respeitar. Às vezes antes eu ficava falando: "Meu, mas pô", mas às vezes você tá aí meio O introspectivo, né, você tá adulto quieto, você não quer o falar. adulto às vezes quer estar ali sozinho, por que que criança a gente precisa forçar, né. Então eu falo pra respeitar bastante, mas os pais eles conseguem perceber. É, por isso que fala quando a gente se torna pai, né, destrava, né, porque é o primeiro momento que a gente passa a olhar e observar, outro ser humano, os sentimentos, porque por mais que, sei lá, você tenha, noção, você a hora que você é pai, você passa a olhar diferente, né, e eu não estava olhando muito, assim, as emoções, entendendo e tal, quando você tá frustrado, você tá nervoso, tá com fome. Você só tá vivendo. E agora, meu, eu falo: "Putz, não, tem que vamos pra lá, vamos comer, come antes e tal", porque se chega lá, meu amigo, você tá com fome, ela não vai falar que tá com fome, mas ela tá Vai virar extremamente uma irritada. guerra. Não dá. Só que aí é de criança pra criança, igual você falou, meu, É, uma come super bem, a depende. outra você tem que implorar: "Come mais uma colher de arroz, pelo amor de Deus, filha", porque senão você sabe que daqui a pouco ela vai estar com fome, você vai estar numa situação que você fala: "Pô, mas não dá pra comer agora", e aí ela tá com fome, por exemplo, no avião, eu falei: "Meu, vamos comer antes", porque, meu, já pensou? Enfim, aí ela não causa, mas quem causa é outra criança que tá no avião, você fala: "Não posso Pelo ficar menos bravo". não é a minha. Mas aí eu não posso ficar bravo, porque antes você olhava e falava: "Ah, se fosse meu filho hoje eu não falo nunca mais isso", porque, meu, Não, não dá. não é, agora eu entendo. Então entendam, viu, você tá no avião, tá tranquilo, tá a criança chorando, fica na tua aí que Porque um dia vai chegar a sua é. hora. Ó, nós assustando o Joelson aí, ó. Fala mais alto, Joey. Hoje tem muito lance, das pessoas falarem um pouco mais sobre ansiedade, né. Acho que o Joel tá querendo ter filho, viu. Não, eu acho, hein. Lógico que tem ansiedade, tem os seus níveis, né, tem aquele nível que é inicial, que faz parte do dia a dia, mas tem aquele mais grave, e a gente ouve muito falar sobre isso quando você tá na vida adulta, porque hoje tem muita atenção, às vezes você assiste TV, olha o celular, recebe mensagem do trabalho, enfim. Eu quero saber se isso chega nas crianças e se chega no teu consultório também. Ah, é o que mais tem. Perfil e como isso se dá, se é por celular ou é ali da pressão dos pais, Não, é ansiedade. é o que mais tem criança com ansiedade hoje em dia, mas assim, é muito reflexo dos pais que são ansiosos, então tem criança que não consegue dormir a noite inteira, tem criança que demora pra pegar no sono, mas daí também você vai ver, é exposição de tela o tempo inteiro, então isso agita, aí os pais já são ansiosos, os pais estão fazendo um monte de coisa e a criança tá ali, sabe, sobrevivendo, tipo assim, o pai põe a comida, nem tá prestando atenção na criança comer. Então, eu acredito que, assim, quando eu vou conversar com os pais, né, eu pergunto, eu gosto de entender: "Ah, não, mas você tem momentos com ele?". "Ah, tenho, ele fica o dia inteiro comigo". "Tá, mas ele fica o dia inteiro com você fazendo o quê?". "Ah, não, eu fico trabalhando, ele fica jogando joguinho". Então, assim, você não tá o dia Não inteiro. tá, entendi, Então, assim, entendi. eu acho que, assim, e é o que eu falo bastante, é importante criar memórias afetivas com o seu filho. Tá. Então eu falo: "Você vai cozinhar?", e ele tá sozinho, então pega e fala: "Vamos cozinhar juntos", porque você tá fazendo uma obrigação sua, ele vai achar legal, então pra ele vai ser uma coisa diferente, e vocês estão ali passando momentos de qualidade, né, então não importa também tanto a quantidade, mas eu acho que a qualidade dos momentos são muito importantes. Eu fugi da pergunta do Joel. Não, mas é que a hora que você fala, é que eu, assim, eu tô total na sua, porque eu tô me identificando, eu acho super válido, super interessante. E aí até a pergunta pra você, por exemplo, os pais que hoje entram, no teu consultório pra levar os filhos e tudo mais, você faz um momento com eles, né, igual você fez com a Converso, gente, né? converso e eu converso com frequência, É como assim. se fosse assim, um atendimento é dedicado aos pais, né? Então a cada dá uns 10 encontros com a criança, Ah, tá. eu converso com os pais. Mas eu gosto sempre, você vê, toda semana eu tô perguntando: "E aí, como é que foi essa semana?". A Amanda às vezes me manda, tipo, ela: "Eu vou mandar agora pra eu não esquecer". Não, mas sou eu que tô falando: "Meu, fala pra doutora pra gente não Então, esquecer". então você continua falando porque é importante, porque ah, Não, o pessoal sabe aqui, o pessoal Frame um podcast, pô.
Você veio aqui pela primeira vez hoje, eu vou arranjar um microfone pra você da próxima vez, viu? Ele precisa ficar aqui do nosso lado. É, não, é que ele tá querendo monitorar ali, tá fazendo uns stories e tal, mas é que eu queria jogar o microfone pra lá. Estamos começando, daqui a pouco vou arranjar uma extensão pra colocar lá pra ele, uma câmera virada pra ele também. Tá Tá. precisando. E aí eu acho muito importante. Então, assim, às vezes é domingo, eu começo a receber um monte de mensagem. Isa, Ah, não precisa responder agora, mas é só pra não esquecer. Só que eu não me aguento. Tipo, eu preciso. se você tem, Então eu legal. tenho essa disponibilidade, então eu consigo. Então eu falo assim, não, eu vou escutar, vamos ver o que tá acontecendo. E aí as mães sempre me relatam o que acontece, né? Eu acho muito importante porque eu fico muito pouco tempo, são 50 minutos a sessão. Tá. Não, Você é ensina porque a maior parte do tempo, não, né? eu acho legal porque é igual, assim, destravou uma chavinha pra mim na hora que eu virei pai, eu acho que é super interessante, porque às vezes você fala assim: "Ah", pelo menos eu tenho isso comigo, que eu falo: "Meu, será que a gente tá fazendo alguma coisa errada quando, sei lá, acontece alguma coisa e tal?". Mas é o que você falou lá no começo, tem a questão da personalidade Porque você também, pode né. fazer igualzinho com a Maju. E a personalidade a gente não ensina, né. Não. É, então, mas a gente sempre volta nessa: "Não, espera, será? Não, não foi isso", E é a culpa, né? Não é, devia ter feito isso. ou assim, eu agora eu tô mais tranquilo, mas às vezes eu brigava e tal, e ia dormir meio mal. Eu falei: "Meu, será que eu falei demais aqui, ou foi muito", sabe, tipo, hoje em dia eu tô mais tranquilo, mas também não deixo de falar, mas, como a gente tá fazendo a terapia, conversa com ela e tudo mais, eu tô mais tranquilo. Mas antes eu falava: "Pô, mas será que eu tô fazendo alguma coisa errada?". E porque falando: "Não, chega, desenho", aí chora e tal, que não sei o quê, aí você desliga o desenho, que não sei o quê, mãe também então, mas não vai ter isso e tal". E Aí você começa fala: a tirar "Caramba", tudo que eu falo: você. "Caramba, será que eu tô fazendo certo?". Mas agora como tá com a terapia, e aí eu tento me antecipar, porque eu já percebi que É, você funciona. conhece, Eu falo né? assim: "Ó, daqui a pouco não vai adiantar chorar, vai acabar o desenho". Ah, ó, por exemplo, eu dei um lanchinho pra ela no carro, indo lá fazer a Ah, o terapia. McDonald's, né? É, eu levei Ela falou assim: "No meu carro". Amanda, eu não deu, né. Mas aí eu levei, mas aí a hora que eu dei o lanchinho, porque eu fui pegar lá na Não, você já escola. fez bastante de levar. Não, então, Olha quanta coisa que você fez. mas eu falei, O McDonald's foi o de menos, é o que você precisava matar a fome da criança. é, mas aí eu parei pra pegar, e aí eu dei o lanche a caixinha, né, pra ela, no eu falei: "Filha, se cair não precisa chorar, mas tenta segurar direitinho". Por quê? Porque eu sei que se ela derrubar no caminho, porque assim, se ela chegar com fome, ela não faz a terapia. E aí eu falei assim: "Se derrubar não adianta chorar", porque eu sei que quando derruba as coisas, ela tende a se desestabilizar, entendeu. Então eu tento me antecipar, o problema é que quando eu não consigo prever algo, né. É, Mas esse é mas o meu método. ela tá conseguindo lidar melhor. Não, total, total. É que tem a questão, assim, vocês que querem ter filho, eu tô na segunda, né, é assim, tem a questão do ciúme, Ah, não sempre tem vai jeito. ter. Eu tinha uma professora da faculdade que ela dava o seguinte exemplo, ela falava assim: "Imagina que o seu marido, vocês são casados, seu marido chega com outra mulher falando que ama ela e que você também precisa amar. O que que você vai fazer? Você vai gostar?" Não, não vai, realmente, No né. meu caso eu vou morrer, tá, na hora, assim, eu vou na É a mesma coisa que a criança, do nada a criança tá lá, ela é amada por todos, ela é a única, de repente chega um bebezinho que ela precisa amar do nada, não, abraça sua irmã. Como assim abraça sua irmã? É só do nada surgiu isso, né. Então leva um tempo aí, não tem jeito, né, quem tem irmão tem ciúmes. tá. Ô Isa, eu queria perguntar pra você, por exemplo, pais que têm filhos, né, quando que é a hora de levar pra fazer uma terapia? Ah, Assim, se não tem, assim, não tem uma desconfiança de um TDAH, mas tem alguma na dificuldade, digamos verdade o que assim. acontece é que eles vêm sempre procurar na situação de emergência, então deu uma Quando deu já deu já, já né? deu aconteceu alguma coisa, aí eles vão e procuram. Então, assim, chega num nível, vai, que nem ansiedade, chega num nível que a criança já não tá dormindo, a criança não consegue fazer nada, fica e aí começa a comer compulsivamente, aí vai e fala: "Não, ela precisa fazer terapia". Mas se ela tivesse trazido bem antes de ter dado alguma coisa, não teria chegado no estado que chegou. Então, assim, terapia não tem hora certa para começar, e eu acho que quanto mais cedo começar, melhor é pro futuro dessa criança, né. Para ser um adulto mais equilibrado, e hoje em dia a gente tá muito exposto a tem que ser tudo
para agora, né. Então é tudo muita pressão. É, tô tentando desacelerar, mas eu confesso que é A gente difícil, tá né. exposto à tecnologia, então a gente olha, sempre tem alguém que tá melhor que você, então é Ah, difícil essas redes total. sociais. Então, assim, as crianças para elas crescerem mais conscientes e vendo que, assim, você não é todo mundo, né. Tô. E qual a idade que você atende? A partir de qual Eu idade? a partir de uns depende, mas a partir de uns 4. A partir Uns de 4 meses. 3 eu atendo em alguns casos específicos. Eu tenho um paciente que tem 1 ano e pouquinho, que eu faço estimulação cognitiva, que é para criança que tem atraso, então a gente vai tentando recuperar, né. E então essas questões de emoções, questão de, eh, lidar com raiva, né, lidar com ciúmes de irmão, a partir de uns 4 eu já atendo. De uns 4, porque você falou aí do sono, né, quando a criança está com um problema com dificuldade de sono e tudo mais, aí tem, por exemplo, as 2 deram problema de sono, mas assim, eram bem bebês mesmo, eu Uhum. acho que nesse caso não é Ah, contigo. não, 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 não é, não, né? não é. Tá, Daí é quando é a criança já tem uma maturidade que sabe a hora de dormir, e aí ela mesmo assim não não dorme. dorme, Aí não, tá, essa questão acho que é de prematuro, não de prematuro, de recém-nascido, né. tá. Então que daí precisa fazer aquele curso de sono, né. Não, a gente fez. Vocês fizeram? Ah, precisou, Mas eu acho que é precisou. muito dos pais, sabia? Os pais agitados não tem jeito, o filho já nasce agitado. É, né? Não, pode ser, Porque pode ser. minha vizinha lá da praia, ela teve uma bebê e ela é super zen, ela é paz e amor, tá tudo muito bem, ela é mãe solo. E aí eu falei: "Ah, e ela dá trabalho pra dormir?" "Imagina, dorme a noite inteira." Aí minha mãe falou assim: "Ah, os meus me deram todos os tipos de trabalho." Então eu acho que é muito como a pessoa leva a vida, sabe? É, eu não bom, eu não sei, eu só sei que, assim, as 2 elas deram um trabalho, mas, assim, estava dormindo super bem. Aí Do bateu 4 nada. meses, meu Deus do É porque tem céu. aquelas podas neurais, né, que eles consideram. Poda neural? É, eu não vou lembrar direito, mas é o cérebro ele muda. Ah, nossa, aí mudou e muda a nossa E vida. aí, Acabou comigo. ele tem lá uns picos de crescimento, e eu acho que é Ah, tem alguma coisa disso. não, pesquisa aí, É, poda neural, é. vamos ver para ver se a gente consegue desenvolver o assunto. Deixa eu ver. Esse assunto que você acabou de falar também sobre quando levar a criança, né? É, você falou que tem pai que, tipo, quando tá no limite, assim, já existe alguma coisa que ele possa fazer para identificar quando é fase, quando o comportamento é só uma fase ou se aquele comportamento realmente é um problema? Porque realmente, assim, eu nunca tinha pensado, poxa, não existe tempo, você leva a criança para ela ficar bem, tá? Mas não. Você só pensa em levar a criança quando você vê, pô, acho que É, tipo emergência, né, hospital. Ó, eu acho que o Joey falou baixo dessa pergunta, ele perguntou aqui só para ouvir, para você conseguir, responder, quando que é uma fase do desenvolvimento da criança e quando é, de repente, alguma coisa que Não, uma fase precise. ela passa, então assim, você fica uns 3 meses nessa e passa. Mas 3 meses é muito já, É, uma mas passa, então é uma coisa que vai, assim, vai ter dia que vai ter dia que não vai ter, passa. Eu tinha uma paciente que ela tinha tique, e a mãe achou que era uma fase, e aí, a criança ficou por um longo período, e aí ela pegou e ela trouxe a menina pra terapia, né, e aí eu comecei a atender, só que você percebe quando o pai não é muito a favor da terapia, sabe, então eu levo só pra cumprir um protocolo. E aí a menina começou a melhorar e ela parou os tiques. Só que daí foi a menina parar o tique, ela tirou da terapia. Mas não é assim também, né, porque a gente entendi. precisa de um tempo de manutenção para dar alta, a gente começa a espaçar de 15 em 15 pra acredito eu que a menina voltou com os tiques, Entendi. mas você percebe, quando é fase é um período curto ali do tempo, e aí quando não, o negócio continua. Tá, tá. Não, é super interessante entender, assim, a partir dos 4 anos, porque tem algumas fases. Essa questão do sono, eu acredito que seja uma fase, porque as 2 eram problema praticamente no mesmo período. E a gente estava meio que: "Não, ela tá dormindo, não vai ser igual". Foi pior. Foi pior? Hã. Nossa, muito pior.
E essa questão do sono é o que, meu, E desestabiliza, acaba com a privação de gente. sono é terrível, Aí né, você você a ser pessoa a privado. pessoa muda, né, eu comecei a revezar. Você sabe quando você assiste filme, desses filmes que os caras falam: "Não, agora é minha vigília", que ele fica lá de guarda, tava eu e a Amanda, eu falei: "Não, agora você dorme e eu e eu fico acordado", porque não tinha como, eu comecei a assistir porque o ruim é você acordar, até você pegar no tranco, então eu ficava assistindo alguma coisa, e aí a Amanda dormia, aí a hora que a Amanda acordava e tal, fazer toda a rotina, eu ia dormir um pouco para conseguir trabalhar. Aí a gente começou a revezar, porque, meu, a gente estava muito É, a cansado, muito privação de cansado. sono é algo cruel. É, e aí a gente foi procurar ajuda, a gente fez o Dizem que uma das coisas que faziam com os soldados, enfim, eu nem lembro mas era privar eles do sono, pra deixar pra loucão. pra deixar loucão, lá É. na Segunda Guerra Mundial. Nossa senhora, é terrível. Eu, assim, eu aguento uma noite sem dormir, na segunda eu já Ah, começo a bater não os tem pino. como, não tem como. Eu preciso assim, uma eu aguento, aí na segunda eu já começo a bater pino, mas a Amanda só precisa de uma pra sabe quando a pessoa muda, eu falo: "Meu, ela vai me matar, vai dormir", porque ela tá mui eu falo porque ela sabe, porque meu Deus do céu, velho, privação de sono é É terrível, terrível, terrível. terrível. Tem mais alguma aí, ô Joey? Existe preconceito quando se fala em terapia com Ah, vocês? muito. Mas a maioria das pessoas que chegam pra você tem a Não, não, né? não, mas às vezes você fala assim: "É, sou psicóloga", a pessoa acha: "Aham. Nossa, sério?". Tipo assim, A criança, tipo, pra criança tem muito pai que na verdade não aceita levar o filho pra terapia, Mas né, aí é tem mas tem negligente. aquela questão que você falou, às vezes ela não aceita que a criança tem alguma coisa ou não acredita na Não, não acredita na terapia. E aí, tá, nesses casos, é muito mais a mãe que leva e fala assim: "Ah, meu marido não quer nem saber". tá. Então, eles são depende, mas tem muita mãe que é negligente, assim: "Ah, não", às vezes eu saio, e aí na rua as crianças sempre vêm até mim, né, e aí eu acabo conversando com a mãe, daí pergunta: "Ah, você trabalha com criança?" Eu falo: "Ah, eu sou psicóloga infantil". Aí já olha, tipo assim: "Ah, nossa, nem sabia Eu que a criança ah, precisa ir pra terapia?" caramba. É, Não, não sabia que tinha, porque eu sempre tem. fui super a favor. A Na favor, verdade, eu né? acho que eu nem te contei isso. Eu não fiz teste vocacional, mas uma das coisas que eu sempre quis fazer foi psicologia. Eu na verdade Nada, tá em tempo ainda. na verdade eu até, assim, tem uma das meninas que trabalha com a gente, que ela faz as programações e tal, ela é psicóloga formada, né. Uhum. E eu sempre conversei com ela, falei: "Meu, será que tá em tempo ainda?" Ela: "É, que não sei o quê", Tá em assim tempo. Na minha lá no meu curso, quando eu fiz, tinha bastante gente que era, assim, terceira graduação, tinha bastante gente que não era a primeira graduação de cara, sabe. tá. Eu sempre acreditei bastante, porque eu sempre fui de analisar, assim, eu tenho essa hiperatividade, mas às vezes eu ficava observando, eu falava: "Mas por que que tal pessoa é assim e tal?". Principalmente quando a pessoa, tipo, meu, ela é muito diferente, assim. E eu sempre tive essa questão, mas aí eu também sempre fui muito apaixonado pela questão da publicidade, né, eu sou Uhum. publicitário. Tinha um programa, acho que era na Multishow, chamava Reclame. Nossa, eu ficava vendo aquilo, ficava achando ótimo, né, mas aí hoje a gente tá num mundo que é totalmente diferente. Hoje Porque nem pode, né. não, mas as propagandas do jeito que eram antes, meu, nada a ver. Hoje em dia, meu, com inteligência artificial, meu, mudou muito, né. Até pra gente que tá como agência, se a gente pega a nossa agência do tempo que ela existe pra hoje, meu, a inteligência artificial veio e mudou tudo, né. E Então, dizem que tá tendo uma inteligência artificial que vai meio que ficar no lugar da psicóloga. Então você você vai acredita que não vai? acredito, Ah. mas uma mãe me mandou, falou: "Olha isso, você vai perder seu emprego". Daí eu falei assim: "Não, acho que não", porque um ser humano uma conversa com um ser humano não vai ser substituída por uma conversa com o seu celular. Seja a última coisa que você quer, às vezes, é olhar para o celular, você não vai ficar falando e contando seus problemas para um celular, então eu não É, acredito. tem pessoa que fica doente com isso, que fica conversando com o Vai chat piorar, né. porque o chat GPT ele tem uma configuração de que ele é meio que dá uma reafirmada para você, então você pergunta: "Chat, ó, olha esse texto que eu vi, o que que você acha?". "Nossa, maravilhoso", e tal, então a pessoa acha que ela está conversando, então, assim, eu acho que como você tá tratando de crianças, você nunca pegou assim, mas eu acho que tem Não, gente mas que tá indo é, por conta de estar maluco com essas coisas aí. mas não tem jeito, porque o chat ele não vai entender, a gente é um ser humano, a gente entende, a gente conhece a dor
e tenta Ah, entender, sabe? eu acho que nunca vai substituir. Eu estava vendo, assim, eu sou meio nerd, né. Estava vendo alguns estudos e porque no começo eu até brincava com o Joey, né, é meio assustador, né, quando começou e tal. Eu falei: "Meu, onde será que vai parar?" E aí você fica vendo várias teorias de coisas, e aí eu estava meio preocupado, mas hoje eu acho que vai atingir um platô, não demora muito do que ela pode. Porque o que a gente tem acesso, né, são para colher nossas informações, digamos assim. A gente coloca tudo quanto é informação, mas o chat ChatGPT ele faz como se fosse uma calculadora de jogo de palavras, né. Então, assim, ele vai dar as palavras que são mais aceitáveis dentro do contexto do que você pediu. E só que assim, sei lá, o grande, X da questão dessa questão do uso da inteligência, quem está usando não tá, o que está usando não está disponível para nós. Então eu acho que é muito difícil. Eu não digo que não vai acontecer, que, dizem que vai ter uma que vai ter, consciência própria, né. Ah, não tem como. Eu acho que se tiver, vai ser uma coisa muito mais genérica, porque é igual que você falou, o sentimento humano, as coisas não são Não substitui, substituíveis fáceis, assim. Por exemplo, a máquina, assim, ela gera imagens. Aí você pergunta: o "Que que é o azul?", ela tem um contexto do que é o azul, mas ela nunca viu o azul. Então, para certas coisas eu acho, assim, espero estar certo, porque, eu sou muito nerd. Eu assisti o Exterminador do Futuro, né, tem a Skynet, né, Uhum. que é todo nerd conhece, né, que é a inteligência artificial que dominou o mundo e que deu merda, né. Mas eu acho que não tem como, não Não, tem não como. tem, Eu ela acho e espero estar certo que não tem como, estamos muito longe disso. a gente tá assim, a inteligência artificial tem coisas boas, mas para substituir uma terapia não dá. Imagina você colocar uma criança pra falar com a inteligência artificial. Não, mas é que tem doidinho pra tudo, né. Tem os pais que têm preconceito com a psicologia, mas não vai ter preconceito com, é mais fácil, né, tá ali É, na mão, é mais enfim. barato também. Não, bom, enfim. Uma opinião sua também, é fato que a tecnologia está presente e que as crianças estão sendo inseridas nela, porque isso mudou o comportamento da sociedade, enfim. Então, o adolescente vem um celular mais cedo, ele precisa usar para fazer até atividades de escola, né? Então, ele está presente estudando a tecnologia, inclusive o comportamento de jogos mudou. Então, na minha infância, eu jogava bolinha de gude, eu soltava pipa, e hoje eu vejo as crianças jogando no celular, né? E recentemente teve o protesto das crianças no No Roblox. Roblox? Roblox, Vocês viram isso? Não vi. eu vi, estão protestando quanto o Felca. Mentira! Foi o Felca, mas basicamente o chat foi limitado para determinadas idades, então eles não podem falar, só podem digitar. E com pessoas da mesma idade, né? Exato. E as crianças fizeram o protesto delas dentro do jogo, não foi algo nem externo. Mas elas estão inseridas, elas estão jogando, e a gente entende que o pai tem responsabilidade, os pais, mas como dosar isso? Porque o pai, às vezes, ele não entende esse avanço todo da tecnologia, ele nem entende o jogo, e para a criança aquilo passa a ser algo tão real quanto as coisas que ela faz fora. É, mas geralmente essas crianças que vão protestar são crianças que batem de frente com o pai e não estão nem aí, né? Ah, Então tá. elas já têm esse perfil de já batem Como de lidar com frente. isso? O pai, ele tem que começar a O pai tem que pôr entender, limite, né? mas ele precisa buscar cliente ou dedicar a conhecer o que está disponível para É o que eu eu falo. digo isso por causa recentemente aquela série Adolescente Adolescente, né? pegou muito porque o pai não conseguia entender toda a relevância, nem os policiais que estavam investigando, a relevância do que estava acontecendo no digital que levou o menino a cometer todos aqueles atos. É E o porque pai às vezes também não entende o quanto o filho está inserido nessas coisas. o que acontece é que, assim, chega uma idade que as crianças começam a pedir pro pai, porque todos os meus amigos jogam, porque todos os meus amigos jogam, eu quero jogar. E acaba começando a ser uma coisa social, assim, só ele que não vai jogar. Então, assim, todos os amigos ali à tarde saíram da escola e estão jogando, e seu filho é o único que não. E aí é o que eu aconselho para os pais fazerem.
entra no mundo do seu filho. Começa a jogar com ele para você conhecer o que tá acontecendo. Então, assim, mas quando a criança já tem um discernimento melhor, a partir de uns 10, 12 anos, que eles conseguem lidar melhor com isso, sabe, com esses jogos online. Mas eu não sou muito a favor não, não É, acho que eu seja. vou dar, e como eu sou o mais nerd daqui, eu vou dar uma minha contribuição, vou dar os meus 10 centavos. O que que acontece? Eu sou de uma época, assim, eu sempre joguei muito videogame, sempre gostei bastante do videogame, e em certas áreas, assim, eu acho que ele ajuda no desenvolvimento. É que aí o que que acontece? Assim como a internet, e ela tem vários aplicativos, o Instagram é um, que tem aquela dopamina barata, né, você vai rolando, rolando, scrollando o feed e, assim, antigamente ele parava, né, falava: "Ó, isso é tudo por hoje". Hoje ele vai deixar você scrollar infinito e no final do dia você não sabe tudo que você viu, você vai É, lembrar de um, 2, 3. No mundo dos games é a mesma coisa. O que que acontece? Esse Roblox é um jogo que a gente diz que é um jogo gacha, né, é um jogo, esses jogos que não têm fim, eu não aconselho, porque na minha época os jogos que você começava, ele tinha um certo grau de dificuldade e você chegava no final. Esses são os jogos que eu consumo até hoje, quer dizer, eu não estou jogando mais, mas enfim, agora esses jogos que não têm fim, eles têm a mesma coisa que o Instagram, eles têm aquela dopamina barata, você vai lá, pega um negócio, constrói outro que não sei o quê, você não tem fim, você vai ficar jogando lá eternamente. Eu acho uhum. que isso, até pra gente, isso faz mal, Faz. E e aí eu você não acho vê, você legal. tira a criança, fala: "Agora acabou". A criança sai super estressada: "Não, só mais 5 minutos. Não, não, espera aí". E a criança não quer parar, né. É que nem É. vício, não consegue. Se eu pudesse dar um conselho, quanto mais, igual você falou do celular, quanto mais tarde, melhor, mas assim, tem um contexto social. Ah, tá todo mundo jogando, você não tem como tirar, mas e o quanto você conseguir evitar que seu filho entre nesse mundo desses jogos que eles não têm fim, é melhor, porque de verdade, assim, eu não jogo, não é pra, o Thiago é o bonzão que ele não joga porque, ué, porque eu sei que eu não vou sair daquilo. Eu não, Mas sabe, você tem é jogos que adulto são e você assim. consegue, né. Uma criança não vai Então. conseguir: "Ah, agora eu preciso parar". Então, esses jogos são jogos assim, tem o protesto e tudo mais, mas esse é um universo que não deveria estar sendo frequentado, ao meu ver, e aí nesse caso eu acho que tem muita relevância tirar chat e tudo mais, porque tem a questão de pessoas que não Ah, são é, da mal idade, que estão intencionadas, lá, né. mas assim, são jogos que não deveriam ser feitos porque as crianças estão presas lá dentro. Eu acho que é muito ruim. Eu pergunto porque Fala mais alto, Joey. esses jogos, eles têm várias barreiras, né, que o pai pode ir implementando para que o filho não tome Ah, determinadas tem, decisões, é mas verdade. o pai precisa fazer o que você disse, jogar e É, aprender. precisa entrar no Porque mundo do boa filho. parte dessas crianças, elas mentem a idade para conseguir criar uma conta, assim como faz em rede social. E tem um episódio, eh, de um casal amigo meu, que o sobrinho da esposa do meu amigo veio morar aqui em São Paulo com a mãe e são vizinho deles. E a mãe trabalha fora, e aí ele passa muito tempo com esse casal, que são meus amigos. E eles perceberam que ele jogava muito, muitas horas no celular. Tanto que ele começava a sentir sono à noite, ele ia no banheiro e jogava água no rosto pra despertar de novo e viver. Nossa, É, aquela dopamina, porque você é, mas vai é conquistando, então não triste, tem fim, né, não é tem fim. triste. Pegaram o celular, né, mesmo sendo sua tia, pegou o celular dele e começou a limitar o horário. Então, vamos supor. Aí ele ficou em abstinência. Exato. Então, assim, o horário que ele não tá no celular, porque o celular fica bloqueado e não consegue usar, ele fica na casa deles. Aí fica perguntando, fica falando, fica querendo. O menino parece que não para. Quando libera o horário do celular, a casa fica um silêncio. Mas então, eles tiveram que aprender a pegar o aparelho dele, entender como funcionar pra Mas poder tem que entrar no mundo. Mas outra coisa também, quantos brinquedos que a Valentina tem lá em casa que ela não usa? Lá em casa, É. vários, muitos. Então, até que ponto esses é que hoje em dia nem sei se tem muito mais comercial de brinquedo, né. Tem, Tem? tem. Infelizmente, e não é tão porque, assim, eu sou publicitário, né, antigamente tinha algumas propagandas que elas passaram a ser proibidas pelo CONAR, né, Uhum. tá, induzindo muito e tal. Ainda tem, mas o que que acontece, se você coloca no YouTube,
alguns vídeos e tal, intervalo é que eu tô com o YouTube pago, então não tem Uhum. propaganda. Mas quando ela vê na minha sogra alguma coisa, tem as propagandas. E assim, não parece que não estão regulamentada. Entram umas Uhum. coisas porque é muito fácil E da criança aí ficar, eu quero isso. então, e aí sempre a criança quer mais, mais e mais e mais, aí chega Natal, pede mais um monte de brinquedo, ganha, porque todo mundo dá, aí os brinquedos ficam jogados e eles não brincam com nada. Você já viu lata de leite virando a imaginação dela e ela cria ali um universo com a lata de leite. Então eu acho que brinquedos não estruturados são muito mais interessantes. E aí sempre fala assim: "Ah, mas ele já tem de tudo, o que que eu vou dar?". Dá memória para o seu filho. Que nem eu Entendi. tenho meu afilhado que eu comecei a é que agora eu me ferrei, porque agora ele só quer viagem, porque eu comecei a dar ele tem de tudo. "Lucas, o que que você quer?". "Ah, eu quero o boneco X", "Mas você não tem?". "Não, mas esse tem a capa preta e o que eu É. tenho é a capa vermelha". Falei: "Não, vou te levar, de Dia das Crianças no Parque da Mônica". Aí levei no Hopi Hari, fui levando em passeios, né. E aí agora ele pede: "Lucas, que você quer o que de Natal?". Aí ele: "Ah, eu quero um passeio", mas será que esse passeio podia ser num hotel? Olha, mas É, tá avançado, é mas é legal. melhor, tipo, você fazer um passeio do que você dar um brinquedo, sabe. Que daí você cria memória e aí não fica um monte de brinquedo jogado sem sentido algum, porque brinca na hora que abre e depois pronto, acabou. Entendi. Não, é boa, boa. É, na verdade a gente tem que fazer um desmame de brinquedo ali que às vezes o pessoal pergunta: "Ai, que não sei o quê", eu falei: "Roupa, roupa, não, brinquedo não, 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 roupa". Porque, meu, Mas e vamos roupa, coisa quando você dá roupa pra criança, a criança não é: "Mas isso não é presente". ah, não, mas tem presente fechado, guardado, que, qualquer situação fala: "Ah, o presente aqui, ó". Porque, meu, não precisa, não precisa. E outra, os brinquedos da Valentina ficaram para Maju, Sim. né, mas assim, a gente vai ter que Mas fazer eles sempre querem mais, mais e é, não, mais. vai ter que fazer mas assim, o que que a gente faz? É novidade, porque a gente guarda uns, tá brincando com outros. Aí daqui a pouco eu guardo outros e Sim, brinco tem aí que fazer fala: "Ai, esse eu nem rodízio. lembrava desse e tal, que não sei o quê". Tem que fazer Eu tô fazendo rodízio. esse, mas daqui a pouco eu vou fazer um desmame, não tem jeito. Ô Isa, olha, tá sendo maravilhoso, mas eu queria que você ainda falasse uma coisa pra mim. Que conselho que você dá para os pais, para as mães, né, que tenham uma criança que está com alguma dificuldade e precisa procurar um psicólogo, ou precisa fazer sei lá, uma visualização dentro de casa, assim, será que ela precisa do Eu psicólogo? acho que, assim, o quanto mais cedo você for procurar, melhor. Tanto para sua família quanto pra criança, sabe. Então, essa questão de preconceito, não se pega nisso. É só se livrar do preconceito e É, mas fazer pelo menos uma vai, consulta. procura, não quer ir para o psicólogo, mas tá achando que tem alguma coisa diferente, vai no médico, fala com o pediatra. O pediatra vai saber falar se é importante ir para um psiquiatra, para um neuropediatra, ou se é melhor já ir para terapia. Tá, maravilhoso. Isa, suas redes sociais. Ih. Ah, você me pegou Te agora. peguei. Pegadinha do malandro, pegadinha do malandro. Eu preciso voltar às ativas, viu. Tá, mas o pessoal hoje, por exemplo, tá vendo esse vídeo aqui, tá vendo o corte desse vídeo em algum lugar ou tá vendo ele por completo? Como é que te acha? Não acho. Eu sei, Ah. eu sei, eu tô perguntando, mas eu sei, você sai Tem eu fico no Google, né, no Google, mas eu vou voltar às minhas redes sociais. Ela tem tá. alguma coisa, mas dá pra gente Então voltar estamos colocando movimentado. aqui na tela o site da Isa. Qual que é? Qual que é o endereço? Isabela Dona Maria. Isabela Dona Maria, É, eu fico lá ponto no com ponto br. sou É só eu, só chamar, então então espera é bem pra fácil me encontrar. tá bom então. Isabela Dona Maria só tem uma. Tá, maravilhoso, maravilhoso. Então tá bom, e vamos reativar essas redes aí então, Vou. pô, pra gente colocar esses cortes aonde? Tem que colocar Vou nessas colocar redes. no Instagram, né, Ah, que é tá. Isabela Dona Maria Psicologia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mágica, porque o vídeo é atemporal, o que que acontece? Agora aqui vai aparecer, ó, a rede social da Isa que tá ativa agora, tá vendo? Ah, pronto, então estamos no futuro, o vídeo tem essa brincadeirinha que dá pra fazer, então a gente já tá mostrando agora as redes da Isa. O Instagram, né? No meu O Instagram. Instagram, tá ótimo. É isso, Isa, obrigado, Obrigada viu? a você pelo convite. Foi ótimo. Acabou? Acabou.